Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 26, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em uma carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça, e quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Até aqui a igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, essa é uma passagem muito emblemática da história da expansão do Evangelho a partir do livro dos Atos dos Apóstolos. Cada geração da igreja, ao longo desses 2000 anos, meus irmãos, é uma versão atualizada dessa igreja de Jerusalém. E assim como esta igreja no primeiro século, cada geração posterior está diante de Deus para cumprir aquilo que Deus espera, como Ele mesmo disse. Cristo disse, está registrado em Atos 1 e versículo 8. Cada geração da igreja como uma versão atualizada da igreja de Jerusalém. Ela é chamada pelo Senhor para ficar, esperar, até que seja do alto revestida de poder, e assim testemunhar de Jesus Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós temos aqui a nossa Judéia, nós temos a nossa Samaria, e nós temos os confins da terra, assim como a igreja de Jerusalém tinha. Por isso que é tão relevante falar e olhar para Atos dos Apóstolos, porque não é apenas uma história de um fato passado, mas é uma cena que se repete e de alguma forma objetiva nos engajar, porque de igual maneira, para esse tempo e para essa realidade, nós temos desafios idênticos a essa igreja, e também corremos riscos de trilhar os caminhos que ela trilhou e não devia, mas também temos a possibilidade de trilhar os caminhos acertados que ela trilhou. E o texto parece que é muito claro, Lucas, ao narrar esse processo de expansão do Evangelho, em que o Evangelho vai cruzando as fronteiras geográficas, culturais, religiosas daquele tempo. Lucas parece não ocultar de nós de como a igreja vai lidando com esta ordem de Jesus que está no capítulo 1 e versículo 8. Interessante que na versão Almeida atualizada, na corrigida e outras versões, mostra uma palavra que é tão cara nesse versículo 8 do capítulo 1, que é o tanto. Jesus diz: semeis testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse tanto aparece no grego. E ele fala de simultaneidade. Perceba que não é uma ordem cronológica em que se faz primeiro em Jerusalém para depois e gradativamente levando o Evangelho a esses demais lugares. O propósito de Jesus era que simultaneamente, ao mesmo tempo, a igreja estivesse pregando em Jerusalém, estivesse na Judéia, estivesse na Samaria e também alcançando os confins da terra. E Lucas parece ter isso em mente quando ele começa a narrar
o processo de expansão da igreja, de como o evangelho vai se difundindo a partir daquele momento fundante que foi absolutamente emblemático em vista a essa intenção de Jesus. Porque a igreja, ela é literalmente apresentada à sociedade e ao mundo na descida do Espírito Santo, e foi uma ocasião em que, naquele mesmo dia e naquele mesmo momento, o Senhor alcançou 17 nações em Jerusalém, e que estavam participando das festas do Pentecoste, que foram alcançados naquele dia pela pregação de Pedro, e o texto dá conta de que quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Saíram dali, meus irmãos, pregadores do Evangelho para muitos lugares do mundo. Interessante que a ordem de Jesus parece enfrentar um problema logístico, como ao mesmo tempo pregar para todos esses lugares. E para Deus é tão fácil. Ele alcança essas pessoas, dá o Espírito Santo a essas pessoas, e isto é o suficiente para elas serem propagadoras do Evangelho. A história que nós lemos já é um emblema disso, porque aqui o Senhor está alcançando, através do ministério de Filipe, pelo menos segundo o registro da Bíblia, o primeiro africano, um etíope. E ele está sendo alcançado, e provavelmente é o primeiro africano salvo por Jesus, batizado, e que leva o evangelho para a Etiópia. E a história do cristianismo vai mostrar que já no primeiro século havia uma poderosa igreja na Etiópia. Alguns apóstolos, inclusive, são vistos já no final do seu ministério visitando essa grande igreja na Etiópia. E os autores estudiosos da história acreditam que provavelmente este homem nessa carruagem, alcançado por Filipe, foi o pioneiro de uma grande obra que Deus fez na Etiópia. Perceba que coisa interessante. Então essa é a história que nos envolve, meus irmãos. E o meu maior interesse nesta noite, pedir graça ao Senhor, é que a gente possa se encontrar nessa história, nesse texto, e se perceber parte dessa mesma cena, porque Deus está nos convidando a tomar parte naquilo que Ele continua fazendo. Ele começou a fazer nesse tempo em Jerusalém e continua fazendo através da sua igreja por todos os cantos do mundo. Quando a gente abre o texto de Atos, e principalmente os primeiros capítulos, especialmente os 8 primeiros capítulos, porque são emblemáticos nesse processo da expansão do Evangelho, você vê, parece que o autor, ele tem como intenção mostrar como o Evangelho avança sobre as fronteiras, e ele parece colocar num quadro 2 imagens simultâneas para a gente enxergar. Primeiro, esse binômio judeus e gentios, ele está presente no primeiro momento. Deus que chama a igreja, o Deus que salva a igreja, o Deus que dá poder a esta igreja, Ele faz isso para um plano que se estende para além das fronteiras dos judeus, para além das fronteiras da Palestina, especialmente de Jerusalém. E Lucas parece nos fazer olhar essas 2 imagens no mesmo quadro. De um lado temos judeus, uma igreja poderosa, crescendo, se expandindo, se estabelecendo, se fortalecendo. E por outro lado temos essa ação de Deus fazendo o evangelho sair dessas fronteiras e alcançar gentios. E a gente tem uma série de fatos e relatos que desde o primeiro momento mostram que a salvação e o evangelho não é privilégio exclusivo dos judeus. Desde os primeiros momentos dessa igreja, desde a descida do Espírito Santo, Deus está deixando claro que o Evangelho é para ser uma mensagem sem fronteiras, para avançar por todos os lugares e por todas as direções. Mas também há nesse quadro também uma outra cena de 2 imagens que Lucas coloca, que é a imagem da multidão e do indivíduo. Perceba, isso é muito evidente. O Deus que tem salvado até aí multidões de pessoas. Por exemplo, o primeiro culto, que foi o momento da descida do Espírito Santo, é um culto maravilhoso. Os irmãos imaginam um culto com quase 3.000 almas se convertendo a Jesus. É algo extraordinário. Mas o mesmo Jesus que está alcançando multidões a partir dos grandes ajuntamentos, é o mesmo também que se importa de ir a indivíduos,
de encontrar pessoas individualmente. É interessante, porque o próprio texto do capítulo 8 mostra essa dupla imagem no mesmo quadro. Num primeiro momento, o Filipe, que é o missionário e evangelista que está em cena, ele vai a Samaria, e aí a gente tem a notícia de que em Samaria há um grande avivamento, um grande mover do Senhor. Os dados que Lucas diz é que uma grande multidão se converte a Jesus, uma grande multidão crê no evangelho de Jesus, e parece que esta é a cena que poderia se cristalizar como a cena emblemática do exitoso sucesso do evangelho naquele tempo. Mas na mesma cena e na mesma narrativa, o Deus que alcança multidões em Samaria é o mesmo Deus que arranca Filipe dali e leva para uma estrada deserta para alcançar um homem só numa carruagem. Esse é o Deus, meus irmãos, é o Deus das multidões, é o Deus que em cruzadas salva 50, 100 de uma vez só, mas é também o Deus que desloca um missionário, um pastor para um lugar deserto, distante, inóspito, para alcançar uma vida só, porque tem para ele igual valor, igual importância. E parece que aqui a gente precisa aprender essa lição, porque os nossos olhos ficam sempre presos na imagem das multidões, dos grandes ajuntamentos, das grandes aglomerações, e talvez essa imagem que se cristalizou, especialmente na mente assembleana, dos anos 60 para cá, a partir dos grandes impactos evangelísticos, das grandes mobilizações, parece que tirando de nós, arrancando de nós, o interesse por indivíduos, por pessoas na sua individualidade, por alguém que está lá num canto isolado do mundo, e que precisa de igual modo ser alcançado, porque ele pode ser um instrumento de difusão do evangelho para muitos outros. O Deus que alcança multidões é o Deus também que alcança pessoas individualmente. Lucas parece nos fazer ver isso, mas Lucas também parece querer nos mostrar a pluralidade deste público alcançado, porque esta igreja surge de gente simples, de gente pescadores, homens vindo da Galileia, aparentemente sem muito prestígio. Não são pessoas que galgam altas posições sociais daquele momento, mas a igreja não é uma igreja apenas para pessoas socialmente ou economicamente desfavorecidas. A cena de Atos 8, o encontro de Filipe com esse eunuco, já é também Lucas dizendo que o evangelho será para todos os grupos, para todas as classes. O evangelho não é, meus irmãos, exclusivo para quem é mais pobre. Deus, diferente do que um grupo diz, Deus não faz opção pelos pobres como se somente eles precisassem de salvação. Deus salva também ricos e poderosos, porque o homem rico e poderoso, que tem tudo na vida e não tendo salvação, ele é um pobre miserável. Ele precisa da graça de Deus, e ele é tão necessitado da graça de Deus, como aquele indivíduo que ainda não fez uma refeição sequer nesse domingo. A mesma sede de Deus, ela está nessas duas pessoas. Num homem que está, sabe, meus irmãos, banqueteando-se nessa hora, numa mesa farta, cercado de poder, de glória, de opulência. Ali está um pobre espiritualmente falando, tanto quanto alguém que nesse momento está em alguma viela desta cidade, esperando a misericórdia de alguém para fazer a primeira refeição desse domingo. Os dois são igualmente necessitados de Deus. E aí é interessante o poder do evangelho, porque Jesus alcança homens simples, pescadores, homens iletrados, conforme as autoridades de Jerusalém enxergam os primeiros apóstolos, mas também é um evangelho que vai na estrada alcançar um importante ministro da economia da Etiópia, um homem rico, um homem poderoso, um homem influente, porque o evangelho é para todas as pessoas e sai e vai em todas as direções. Por que eu estou dizendo isso? Para que você olhe esse leque de possibilidades que você tem de se engajar. Às vezes a gente olha para alguém e diz, mas esse homem não precisa de Deus, ele jamais gostaria de ouvir sobre o evangelho, ele tem tudo. Você que pensa, essas pessoas são carentes de Deus,
elas são necessitadas de Deus. E você precisa se encorajar para, quem sabe, falar para alguém que você olha e diz: eu não tenho nem como começar a falar de Jesus, porque essa pessoa parece não ter necessidade de nada. Não pense isso. O mais poderoso de todos os homens é absolutamente necessitado da graça de Deus. É por isso que o Evangelho vai alcançando nesse momento ricos, pobres, gente grande, gente pequena, gente culta, gente letrada, sem distinção. O Evangelho vai por todos os lados e por todas as direções. E essa é a imagem que agora o texto vai colocando diante de nós. A gente lê os primeiros capítulos e vê que a igreja vai crescendo, e ela vai crescendo em todas as direções, e ela tem o desafio agora de gerenciar esse crescimento. Esse desafio, meus irmãos, se mostra oportuno para a igreja, e ela começa agora a organizar a sua liderança. Ela começa a instituir novos papéis e funções que até então não tinha. E a gente vê no capítulo 6, por exemplo, a instituição dos diáconos, que são homens que terão a função de cuidar dos mais necessitados, para que os apóstolos não saiam, ou pelo menos não se distraiam do seu papel principal, que é orar e pregar. E a gente percebe que a igreja de Jerusalém, ela vai se fortalecendo, ela vai crescendo, ela vai ficando grande, ela vai ficando importante naquela cidade. Daqui a pouco a gente já vê pessoas da alta sociedade de Jerusalém participando daquela igreja, sendo cristão também. Mas isso vai acarretar um problema que, ao meu ver, é um problema recorrente ao longo da história. Uma igreja pequena, ela está se difundindo, ela está pregando, ela está movida pelo fervor de pregar, de evangelizar, mas de repente ela se vê grande, importante, influente, estabelecida. Ela corre o sério risco de se acomodar, de se estabelecer, de começar a gerenciar a sua própria grandeza, o seu próprio crescimento, porque surgem desafios de conservar a doutrina, desafios de acomodar as diferentes classes que agora estão chegando, os desafios de dar conta dessa influência que vai agora expondo os pastores a se posicionar, a serem figuras sociais relevantes naquele contexto. E me parece que todos esses desafios estão agora em volta dos apóstolos em Jerusalém. Essa igreja vai se estabelecendo e ela vai fincando raiz em Jerusalém, e de repente aquela ordem, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como Samaria, como em confins da terra, vai ficando distante do horizonte. E aí chega o momento de Deus dar uma balançada naquele processo e fazer a igreja enxergar um mundo amplo para além das suas próprias fronteiras. Como é que Deus faz isso? Deus faz isso trazendo perseguição. É interessante, gente, como muitas vezes a tão indesejada perseguição, aquilo que muitas vezes é o que a gente mais teme, é o que a gente mais pede a Deus que não aconteça, para Deus, em determinado contextos e circunstância, é instrumento de despertamento, para a igreja abrir os olhos, para ela voltar a ser igreja, para ela voltar a cumprir a missão, para ela não se acomodar. E Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia a ponto de que nós nos despertemos para ser a igreja fervorosa que Ele deseja que sejamos, para, quem sabe, de repente, não ser necessário, gente, Ele apertar o cinto um pouquinho, né? Porque esses momentos e situações assim, faz todo mundo abrir os olhos e perceber o que está deixando de lado. Vem a perseguição, a igreja se dispersa, e quando ela se dispersa, aí o evangelho sai de Jerusalém, e o evangelho vai para Samaria, e vai nessa dispersão, justamente com essa ação do Espírito de Deus, movendo o fluxo do evangelho para fora dos muros da igreja. Eu queria que você olhasse para mim e olhasse para essa descrição que eu faço. Você lê Atos 8, você vê claramente a ação do Espírito Santo movendo o fluxo do evangelho para fora dos muros da igreja. A igreja está acomodando-se, ela está administrando seu próprio crescimento, ela está
literalmente estabelecida, e aí o Espírito Santo chega e sopra um vento de luta, de perseguição, e faz esses cristãos se espalharem pelo mundo. E a gente percebe aqui que o sofrimento acaba sendo um modo pelo qual Deus faz as riquezas eternas que estão nesses cristãos serem conhecidas. É interessante, eu chamo a atenção de vocês, meus irmãos, para esta imagem que Paulo usa, em 2 Coríntios 4:7, do cristão como um vaso como um vaso que comporta os tesouros de Deus. Imagine que você, homem de Deus, mulher de Deus que você é um vaso e você tem tesouros de Deus. Agora, olhe para os tempos antigos e pense em uma imagem que era comum. Nos tempos antigos, quando os homens tinham riquezas e precisavam guardar essas riquezas para a posteridade, eles costumavam transformar suas riquezas em ouros, derretiam esses ouros e colocavam em vasos de barro e enterravam esses vasos. Esses vasos ficavam enterrados como uma garantia de uma fortuna que seria assegurada à posteridade, aos filhos, aos netos. Passavam-se os anos, aquele ouro que foi derretido, que estava naquele vaso de barro, ele se unia ao vaso de barro, de maneira que quando o dono daquele grande tesouro tentava pegar o ouro de volta, ele descobria que não tinha mais como fazer isso sem quebrar o vaso. Afinal de contas, o ouro estava unido ao vaso de barro. Aí ele fazia uma conta simples, e ele logo percebia que o vaso não era tão custoso, não tinha tanto problema assim quebrar o vaso. Afinal de contas, o que valia de fato era o ouro que estava dentro do vaso. Por isso que ele, sem nenhuma preocupação, quebrava o vaso, despedaçava o barro e assim retirava o ouro novamente. É interessante que Paulo vai olhar para essa imagem. E ele diz isso, 2 Coríntios 7:4, ele se vê como este vaso, que à medida em que é perseguido e sofre, Deus o está quebrando, para que as riquezas de Deus sejam vistas e compartilhadas. Isso mostra que quando nós confinamos, quando essas riquezas começam a ficarem guardadas conosco, e nós começamos a privar os de fora, de experimentar essas riquezas, de conhecer a glória de Deus, de saber da salvação que nos alcançou, o dono desse tesouro não tem outra alternativa senão quebrar estes vasos, para que as riquezas do céu sejam vistas e conhecidas. E sabe como Deus quebra esses vasos? Sofrimento, dor, perseguição. Gente, o Senhor leva um cristão no fogo e tira dali, às vezes, o melhor evangelista que a igreja já conheceu. O Senhor pega um cristão, uma mulher, um homem acomodado, tímido, medroso, sabe, ali naquele berço esplêndido, frequentando o culto, uma espiritualidade medianazinha, dá sua ofertinha, seu dízimo, e vai embora, não quer dar satisfação, passa o cartão, e diz, vai orar por quem? Eu não tenho tempo de orar. Aí Deus pega e diz, você tem ouro dentro de você, você é um vaso, você tem riquezas, a minha glória está depositada em você, e você não é um fim, você é um meio, você não é um depositário para essas riquezas chegar em você e ficar aí definitivamente, você é canal. A minha glória passa por você para alcançar outros. E aí Deus vem, trabalha conosco, molda a gente, para que as suas riquezas, para que o resplendor da sua glória possa agora ser visto. Ele faz isso com a igreja de Atos. É o fluxo do evangelho agora avançando, saindo das fronteiras de Jerusalém. Esta perseguição produz dispersão, essa dispersão produz grande difusão do evangelho, porque agora os irmãos dispersos, eles vão, e por onde vão, eles vão pregando, e aí a cena agora se volta para um evangelista chamado Filipe. O texto mostra ele, um cristão cheio do Espírito Santo, que agora em Samaria é um refugiado. Ele foge da perseguição que recrudesceu em Jerusalém. E aí é interessante que o texto mostra ele pregando, o evangelho se espalhando e alcançando muitas pessoas em Samaria. Filipe é um diácono. Ele faz parte daquele grupo escolhido pela igreja para cuidar
das viúvas necessitadas. Mas para Deus, Ele é um evangelista. Ele é um pregador do evangelho. Perceba que, às vezes, as necessidades da igreja, elas podem presumir ou pretender definir o destino e a ação de pessoas, e o Espírito Santo pode dizer: você serve por um tempo aqui, mas eu tenho algo diferente para você. E tinha para Filipe, como tinha para Estevão. Filipe sai dali e começa a pregar. Um homem simples, mas cheio do Espírito Santo. O que eu acho interessante é que enquanto ele viaja, ele segue pregando o Evangelho de Cristo. Eu gosto de como o verbo é colocado aqui. Enquanto viajava, pregava. É a ideia de que é uma ação continuada que se faz enquanto caminha, que se faz enquanto vive. Nós temos uma ideia de missões como sendo algo que eu vou lá fazer. Eu fui fazer missão. Eu vou a determinado lugar pregar. Mas eu queria que você enxergasse uma ótica missional de ser cristão. E a ótica missional de ser cristão é: eu prego enquanto vou, eu prego enquanto caminho, eu prego enquanto vivo. Enquanto eu estou no meu trabalho, na minha faculdade, enquanto eu estou no bairro onde eu moro. Para a gente parece ser necessário esse deslocamento, parece ser necessário esse envio, que eu saio de um canto para num outro lugar, numa outra realidade. Aí sim, eu ali ser um missionário, eu ser alguém que evangeliza, eu ser alguém que propaga o evangelho. Sabe, meus irmãos, esses missionários que vão para as nações, eles não vão para terem lá nos povos distantes a sua primeira experiência de evangelizadores. Missionários que vão para outras nações, vão porque já pregavam aqui na sua cidade, vão porque já pregavam no seu bairro, vão porque já alcançavam vidas aonde estava. Às vezes você está com os olhos fitos nas nações, apaixonado e pedindo a Deus que te dê um povo distante, inalcançado, mas é hora, meu irmão, de começar no bairro que você mora. É hora de começar na sua rua. É hora de começar na sua casa. Porque a gente prega enquanto vai, a gente prega enquanto viaja, a gente prega enquanto caminha, a gente prega enquanto vive. É uma ação na jornada, é uma ação no processo. Não é algo que se faz apenas quando se chega lá. Por isso que a igreja agora se divide entre aqueles que vão e os que ficam, entre os enviados e os que enviam. Gente, essa dicotomia é absolutamente imprecisa, porque não há nenhum crente aqui que não foi enviado a pregar. Não há nenhum crente verdadeiramente salvo que não foi comissionado por Jesus para, enquanto viver, enquanto ser quem você é, fazer o que você faz no caminho, no dia a dia, no cotidiano, e pregando e compartilhando Cristo por onde passa. Filipe não foi pregar em Samaria. Filipe foi fugindo de uma perseguição. Ele prega porque ele prega aonde estiver. Ele prega porque aonde ele for colocado, ele vai pregar o evangelho. É essa a ideia que Deus quer que a gente entenda. Porque nós esperamos sempre o start. Nós esperamos que o pastor formalize, nos comissione, nos dê uma carteirinha, nos dê um cargo. E a gente fica esperando. Você não precisa nada disso. Tudo que você precisa para testemunhar de Jesus, você já tem. Você tem a salvação e você tem o Espírito Santo de Deus. Isso é o suficiente para você ser testemunha de Jesus por onde você for. É assim que Filipe se porta. Os músicos podem vir se aproximando. Estou chegando ao final desta palavra. Porque esse é um evangelista que prega um evangelho aos ouvidos e aos olhos. E talvez esse é o ponto, e Deus trouxe ao meu coração isso, sobre o poder da palavra, que se afirma, meus irmãos, e é absolutamente inegável. Gera fé, gera arrependimento. Talvez a gente precise de novo pregar aos ouvidos e aos olhos. O evangelho não é apenas uma notícia que alcança os ouvidos. O evangelho é uma mensagem poderosa, que é confirmada com sinais, poder, maravilhas, prodígios, milagres.
Olhe para mim, por favor. Sabe as suas mãos? Você pode olhar para as suas mãos? Essas mãos aí. Elas têm do Senhor autoridade para se estender sobre pessoas e serem curadas. Você não precisa ser um pastor para colocar as mãos sobre um enfermo e ele ser curado. Você não precisa de uma carteira de diácono, de presbítero, de pastor, para na tua casa, no teu bairro, quando vê alguém possesso de demônios, você tem o poder do Senhor. A gente se acostumou a chamar o crente mais crente, né? Ô, meu irmão, tá endemoniado, depois vamos chamar o irmão fulano. E tu é o quê, crente? Você entende? A gente se habituou a isso. Vamos chamar a irmã Maria, aquela hora. Como assim? O poder não é da irmã Maria. O poder que atua na irmã Maria, atua em você também. Essas mãos que você acabou de ver, elas podem ser estendidas. E vidas serem transformadas e libertas. Você não precisa transferir isso. Você não precisa transferir para outro como se tivesse alguém dotado de mais poder e de mais graça que você. Você pode ser portador dessa graça. Os apóstolos, e o texto é claro, Lucas diz, enquanto a igreja ia, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Lucas declara isso, é interessante que Filipe não precisa chamar Pedro e João, ele vai chamar, mas para confirmar o trabalho. Porque as mãos de Filipe, o poder de Deus de Filipe, já ia com ele, operando milagres, maravilhas, poderosos sinais. Nós precisamos disso, meus irmãos. Aonde está esse poder, pastor? Está na vida e na presença do Espírito Santo dentro de nós. Você pode ter essa graça, esse poder. Porque eu quero agora, no final desta mensagem, te levar para a terceira cena, que é a cena do homem que caminha e que viaja para a sua casa. É um homem gentil, desejoso de salvação. É um homem em busca de Deus. Meus irmãos, ser um etíope eunuco era ser um homem duplamente marginalizado num ambiente religioso de Jerusalém. A lei não permitia eunucos entrarem no templo. Eunucos eram privados do ambiente íntimo da adoração. Como se não bastasse, era gentil, etíope. Perceba o tamanho da sede desse homem. Ele enfrenta a discriminação, as restrições, os muros, as barreiras. Ele não vai entrar no templo, pastor, ele vai ficar lá na margem, no lugar reservado aos gentios, distante, e por ser eunuco, ele não passa dali. Mas para ele é o suficiente, ele não deixa de ir. Ele faz uma viagem difícil de mais de 300 quilômetros, numa carruagem de animais, duravam dias e dias, viagem perigosa. Ele não vai entrar no templo, ele não vai ver de perto nada que tem ali, mas ele está sedento de Deus, ele quer conhecer Deus. Ele investe altas quantias de dinheiro para isso, tanto na viagem, como na compra de pergaminhos. O texto fala, ele lendo um pergaminho. Você pensa que um pergaminho era uma Bíblia que você encontra em toda esquina e pode comprar a preço popular. Gente, um pergaminho era caríssimo. Só tinham nas sinagogas, nos templos. Só homens ricos e poderosos podiam comprar porções das Escrituras. Ele tinha a sua porção para ler. Ele gastou para isso. Ele vai lendo, mas ele não tem respostas. Ele não sabe o que significa aquilo. Eu queria que você soubesse que tem gente desesperada por Jesus, num caminho solitárias, precisando de alguém que lhe explique. Assim como este homem. E aí o anjo do Senhor tira Filipe de Samaria e diz, vá até a estrada que leva para Gaza. Fique lá. Aí vem o carro. Agora acompanha o carro. E aí Filipe corre para chegar junto do carro. Você imaginou a cena, né? Estranha, né? O homem na carruagem e aquele sujeito correndo de lado assim, botando a cabeça. E o eunuco vai lendo Isaías. Ele escuta Isaías. Aí o Filipe correndo, o senhor está entendendo o que está lendo? Aí o homem diz, como é que eu entendo, se ninguém me explica? Aí o Filipe, pare tudo aí, rapaz, pois suba.
sedento de Deus. Você vai ficar surpreso quando abordar alguém que você precisa abordar com o Evangelho, porque você apostava que essa pessoa não ia querer ouvir, você tinha certeza que ela não ia dar atenção, você tinha certeza que ela não ia prestar atenção em você, e você vai descobrir que ela estava esperando, desejosa de ter respostas que há tempo ela faz. Você tem essas respostas. Existem barreiras culturais, logísticas, intelectuais, que Filipe vai romper naquele dia, para entrar dentro do carro daquele homem e lhe explicar. Um judeu dentro daquela carruagem, olhando para Isaías 53, diria para aquele eunuco: isso aqui é a nação, é o povo de Deus sofredor, o servo sofredor é a nação, somos nós. Mas Filipe já entende, já foi alcançado. Ele olha para o eunuco e diz: esse homem sofredor aí, ele é Jesus Cristo. Jesus é este servo sofredor. Ele prega. O coração de Filipe foi mudado, o coração do eunuco foi mudado. Quando vão passando numa passagem molhada num lago, que o eunuco colocou a cabeça fora da carruagem, viu e disse: olha, aí tem água, eu posso ser batizado? O que me impede? Aí o Filipe: você só precisa crer. Simples: pois eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Levante sua mão. Uma vida apenas, meu irmão, é uma vida apenas que vale mais do que todas as riquezas do mundo. Uma vida apenas. Deus tira um homem de uma multidão e leva para a estrada para salvar uma vida apenas. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. É tudo que o Senhor espera de nós, é que consigamos enxergar o valor de uma vida apenas, o grande valor de uma vida apenas. Feche os seus olhos nessa hora. Se tem alguém aqui que deseja oração pela sua vida, que recebe esta palavra e deseja ser instrumento de Deus para encontrar alguém no caminho, ou talvez você seja essa pessoa que está no caminho, solitário, cheio de perguntas. Hoje pela manhã eu encontrei aqui uma pessoa parou e disse: pastor, eu tenho tantas perguntas para fazer sobre Deus, eu tenho tantas perguntas, eu tenho tantas dúvidas. Talvez você chegou assim, dessa forma. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, cheio de inquietações, e você quer que a tua mente se acalme, você quer encontrar um lugar seguro para você pertencer. Venha, 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 saia do seu lugar e venha. Venha, venha. Talvez você seja um que pegou esse cartão e até agora não sabe o que fazer com esse cartão. Você olha para ele e diz: meu Deus, por que eu peguei esse negócio? E Deus precisa te dar um propósito, uma razão de ser. Venha aqui em nome de Jesus, venha. Venha, 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 venha. Que Deus te tire da comodidade, que Deus te tire da letargia. Eu estendo minhas mãos sobre você nesta hora. Que Deus te tire, meus irmãos, da vida tranquila, sossegada, deitado nessa rede. Deus vai cortar os punhos dessa rede. Parece que é a única forma de você levantar-se da onde está. Venha, venha você também. Você que tem alguém que precisa compartilhar Cristo, mas se sente sem coragem, sem motivação, não sente que tem um assunto, o preparo. Venha, venha receber a oração. Você só precisa do Espírito Santo, e Ele está sendo dado gratuitamente por Jesus a todos, a todos, a todos, a todos. Venha, venha, venha,
Venha. Aleluia. Venha. Alguém está no caminho te esperando. Alguém está perturbado te esperando. Alguém está sem dormir esperando tua visita. Aleluia. Venha em nome de Jesus, venha. Tem alguém aqui na frente que está se reconciliando? Se tiver, levante a sua mão, por favor. 2 mãos levantadas. 3 mãos levantadas. Alguém está aceitando Jesus como seu Salvador aqui? Se tiver, dê um sinal com a sua mão. Aleluia. Uma pessoa. Glória a Deus. A glória de Deus está nessa casa, meus irmãos. Nós somos a igreja do Pentecoste. Nós somos esta igreja. Levante sua mão. Aleluia. Diga: nós somos esta igreja. Nós somos a igreja do Pentecoste. Diga isso. É esse poder que nos trouxe aqui. Deus bendito. Eu estendo minhas mãos sobre meus irmãos, sobre todas essas pessoas. Eu sinto a tua graça, Deus. Eu sinto a tua presença. Aleluia. Não nos aperte, Deus. Não nos leve, Deus, à arena difícil da perseguição. Nos desperte antes que seja tarde, Deus. Nos encoraja antes que o dia termine, Deus. Aviva a tua igreja antes que seja tarde. Eu oro pelos meus irmãos aqui na frente, Senhor. Que a tua mão salvadora se estenda por aqueles que estão confessando o teu nome. Que a graça perdoadora abrace com misericórdia aqueles que estão pedindo perdão. Eu oro pela tua igreja. Eu oro pelo teu povo. Multidões estão no caminho solitárias. Há uma multidão de Filipes, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Nos desperta, nos levanta. Eu oro esta noite e te agradeço, no nome santo de Jesus. A igreja diga amém. A igreja aplauda Jesus nesta hora. Que Deus abençoe.